Em 1807, Napoleão Bonaparte, lutando pela França, enviou o general Junot invadir Portugal, que se conservará fiel à sua aliada Inglaterra. Dona Maria I, rainha, em estado de alienação mental, entregara o trono em 1792 ao seu filho João, e este, por precaução, mandou seu filho mais velho, Pedro, para o Brasil, em companhia e sob tutela do bispo Enemúrio. Agravando a situação, Dom João também embarcou para o Brasil com toda a sua família. Chegando à Bahia em 22 de janeiro de 1808, sua vinda trouxe grandes benefícios para o Brasil, pois em 28 de janeiro de 1808, seu ministro José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, declara livre o comércio das nações amigas, todos os portos do Brasil. Em 7 de março de 1808, chega ao Rio de Janeiro toda a corte portuguesa. Dom João e aclamado imperador do Brasil, data essa criação ao Banco do Brasil, imprensa régia, biblioteca pública, escolas de medicina, de cirurgia, de belas artes, jardim botânico, fábrica de pólvora e muito progresso. Em 26 de dezembro de 1815, Dom João eleva o Brasil à categoria do Reino Unido ao de Portugal, e Algarve, que significa Novo Reino. As antigas capitanias passaram a ser províncias em março de 1816. Morre no Rio de Janeiro Dona Maria e Dom João, que já reinava de fato havia 24 anos. Sucede-lhe o trono como Dom João VI, sendo coroado em 1818. Mas a luta entre os brasileiros e portugueses era incessante. Em Portugal também se sucediam as insurreições, o que obrigou Dom João VI a embarcar para lá em 24 de fevereiro de 1821, nomeando seu filho Pedro regente do Brasil. Os movimentos nativistas explodiam por toda a parte, e o descontentamento com Portugal aumentou com a assinatura da Lei de 24 de abril de 1821, reduzindo a autoridade do príncipe a simples governador do Rio de Janeiro. E em 10 de dezembro de 1821, o ato do rei ordenado a retirada de Dom Pedro para ir completar a instrução em Portugal. A maçonaria e a imprensa agiram com Gonçalves Ledo, Joaquim José da Rocha, José Clemente Pereira, Januário da Cunha Barbosa e outros, aos quais se juntaram logo os mineiros e os paulistas. Estes com José Bonifácio à frente, pedindo a permanência do príncipe no Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro disse ao povo: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Era o dia do fico. Dom Pedro nomeou José Bonifácio ministro do reino e ordenou que não se cumprisse lei alguma promulgada de Portugal. Em 13 de maio de 1822, ante as contínuas ameaças de Portugal, o Senado deu a Dom Pedro o título de defensor perpétuo do Brasil. Após as eleições para deputado e Assembleia Constituinte, Dom Pedro seguiu para São Paulo, onde às margens do Ipiranga proclamou a independência, em 7 de setembro de 1822. Dia 15 do mesmo mês, foi proclamado imperador constitucional do Brasil, sendo coroado a 1º de dezembro, no Rio de Janeiro. Seguiram novamente períodos de lutas internas, e em 10 de dezembro de 1825, o Brasil declarava guerra à Argentina. Dom João VI faleceu a 16 de março de 1826, e Dom Pedro abdicava a coroa portuguesa em favor de sua filha Dona Maria II. Ante as tendências do jovem imperador para o absolutismo, houve grande descontentamento entre os brasileiros, o que o fez com que Dom Pedro abdicasse em 7 de abril de 1831, deixando seu filho ainda menor, sob a tutela de José Bonifácio de Andrade e Silva, e embarcando para a Europa em 13 de abril de 1831. Dom Pedro II, ainda criança, 5 anos, e por isso o governo foi exercido por regência permanente trina. Compostado Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, deputado João Braulio Muniz e José Costa de Carvalho. Marques do Monte Alegre, os partidos moderado, exaltado e restaurador não cessavam de lutar pelo poder. Em 1835,
foi eleito regente o padre senador Diogo Antônio Feijó, que criou a Guarda Nacional, Código de Processo Criminal e o júri reformou a Constituição. Houve a Guerra de Farrapos, quando os gaúchos proclamaram a República de Piratinim, luta que durou 10 anos. Em 1837, o padre Feijó renunciou ao cargo e foi substituído por Pedro de Araújo Lima, Marques de Olinda. Nesse período, houve as revoltas conhecidas como Sabinada na Bahia, na Balaiada no Maranhão. Em 1840 foi declarada a maioridade de Dom Pedro II, com 15 anos, que casou em 3 de setembro de 1843 com Dona Teresa Cristina, filha do rei das Duas Sicílias, e reinou de 1889. 49 anos reinou no Brasil, soberano, culto e bom. Concedeu anistia a todos os criminosos. Os fatos mais importantes foram Pacificação do Rio Grande do Sul, Guerra do Uruguai, 1851, Guerra do Paraguai, 1865 a 1870, abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, inaugurou a Estrada de Ferro Central do Brasil e as linhas de bondes. Em Minas e São Paulo, em 1842, explodiram movimentos liberais, que foram abafados pelo então Barão de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Em 7 de novembro de 1848, explode em Pernambuco a chamada Revolta Praieira. O capitão Pedro Ivo, um dos revoltosos, foi preso e enviado ao Rio de Janeiro, onde foi recolhido à Fortaleza de Laje, dali sumindo misteriosamente, em 1864. Brasileiros residentes no Uruguai queixaram dos maus tratos, e como não percebesse justificação, o imperador mandou invadir aquele país. O ditador paraguaio Francisco Solano Lopes aprisionou o navio brasileiro Marques de Olinda, que navegava no Rio Paraguai, rumo a Cuiabá. Em 14 de dezembro, o Brasil declarou a guerra ao Paraguai, tendo unido a República Argentina e ao Uruguai, afirmando o Tratado da Tríplice Aliança. A guerra durou 5 anos e terminou em 1º de março de 1870, com a morte do ditador. Nessa mesma data, um soldado brasileiro nas margens do riacho Aquidabã, afluente do Paraguai. Fatos importantes dessa guerra foram a Batalha Naval de Riachuelo, a 11 de junho de 1865, em que a esquadra brasileira, sob comando do almirante Francisco Manuel Barroso, desbaratou a esquadra paraguaia, e a passagem do Passo de Patriz em abril de 1866, quando o general Manuel Luiz Osório, mais tarde Marquês de Herval, desembarcou em território inimigo. Tomou então a direção dos exércitos aliados Marquês de Caxias. A passagem de Maita em 19 de fevereiro de 1866. As batalhas de Itororó, Tuiuti, Avaí, Lomas Valentina e Angostura foram outros atos importantes. Em 1º de janeiro de 1869, os exércitos aliados entraram em Assunção. O Marquês Caxias retirou enfermo e veio a falecer no Rio de Janeiro, sendo substituído pelo genro do imperador, Príncipe Gastão de Orleans, conde o marido da princesa Isabel, a Redentora, título que recebeu por ter assassinado a lei da abolição, quando governava o país na ausência do imperador, como regente. Sob o comando do conde, houve as batalhas de Peribebui e a de Campo Grande. Galera, esse foi o vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e escreva aí embaixo o que você achou do vídeo. Até o próximo vídeo de História Profunda.